O misericordioso, ele acolhe, ele traz para perto, ele ajuda, ele nutre, ele corrige, ele sempre vai estar ali, ele transborda, né? Por quê? Porque ele sempre vai estar ajudando o outro naquilo que ele possui e que o outro precisa. Na palavra de Deus diz que maior é aquele que serve. O misericordioso, ele é o que mais serve. Ele é o que mais tá ali olhando. E entenda que nós estamos muito distantes disso, né? Deus é misericórdia, a natureza de Deus é misericordiosa. Quem estuda Apocalipse entende que aquele livro de Apocalipse, ele fala da misericórdia de Deus. Gente, vocês têm que... Sabe uma das maneiras de você começar a amar a Deus? É quando você começa a entender a bondade dele. Não tem como você começar a entender o tamanho da misericórdia e bondade de Deus e não passar a amá-lo. Não tem como, sabe? Se não se constranger com aquilo. Deus, ele é tão misericordioso e ele é tão amoroso. Mesmo aquela pessoa que faz mal, que está em pecado, a misericórdia dele é tão grande que ele dá chances. No livro de Apocalipse mostra ele dando chances para sua alma ser salva. Isso é ter misericórdia. E ele vai dar quantas chances ele puder para a sua alma ser salva. Porque ele não fez o inferno para os seus filhos. Então ele quer salvar todo mundo. Ele quer que todo mundo viva a plenitude que ele criou para os filhos viverem. Então a misericórdia dele é infinita pelos seus filhos. Independente do que o filho fez. Olha o filho pródigo, só para vocês poderem entender a natureza de Deus. Olha o filho pródigo. O filho pródigo pegou toda a riqueza que era do pai e falou assim, eu quero viver a minha vida, e foi para o mundo. Quantos de nós já fomos esse filho pródigo? Quantos de nós já fomos para o mundo? Gastar, ir para os prazeres da carne, entregar o nosso corpo, né? Ir para os vícios e viver uma vida desregrada. Quantos nós nos perdemos no mundo? Né, para os prazeres mundanos, e aí a gente viu que o mundo não nos preencheu. Sabe por quê? Porque o diabo, ele te eleva para depois te humilhar. No reino é diferente. Deus te humilha para depois te elevar. O que o diabo faz? Vai para o mundo e ele te dá poder, ele te dá prazeres, ele te dá aquelas coisas gostosas e você vive ali alienado, né? Mergulhado naquela vida boa, entre aspas, né? Naquela vida perdida, mas de prazeres momentâneos. E você acha que está por cima da carne seca, né? Você acha que você está agora o dono do mundo e você vai para o mundo, só que depois ele te humilha. O filho pródigo, ele começou a comer comida de porcos. Ele foi humilhado. E aí o que ele fez? Ele voltou para a casa do pai. E ele pensou, os empregados do meu pai se alimentam melhor do que eu, que sou filho. Né? Os empregados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou falar para ele, me trate como seus empregados. Me coloque para trabalhar para o Senhor, eu quero ser seu empregado. Porque até os seus empregados têm um alimento melhor do que o meu. Uma vida melhor do que a minha. E o filho pródigo voltou. Quando o filho pródigo voltou, o que o Senhor fez? O Senhor, o pai dele, abriu os braços e mandou fazer uma festa, porque o meu filho voltou para casa. Isso mostra o tamanho da misericórdia de Deus. Entenda isso. Essa passagem do filho pródigo não fala sobre o filho, mas fala sobre a natureza do pai. O filho não voltou para casa porque estava apaixonado pelo pai. O filho não voltou para casa porque estava amando o pai de novo, porque queria viver com o pai. O filho voltou para casa porque ele não queria comer comida de porco. O filho voltou para casa porque ele estava necessidade, pela sobrevivência. Por isso que o filho voltou para casa. Não foi porque ele ama o pai. Não foi porque ele estava apaixonado pelo pai. Então, aí mostra muito mais a natureza de Deus do que a nossa. Você não vai voltar para Deus porque você ama Deus, porque você está apaixonado por Ele, mas porque você vai estar no fundo do poço, porque você não tem mais para onde ir, por questão assim de não ter mais força, e Deus vai te aceitar de braços abertos. Sabe por quê? Porque a misericórdia dele é infinita. Isso mostra o tamanho da misericórdia do Senhor.
Essas pessoas que estão perdidas no mundo, gente, elas vão buscar a Deus em algum momento. Ou elas vão lá em Apocalipse, né, ser queimadas no lago do fogo. Mas o nosso papel aqui, eu vou te contar uma coisa, depois que eu aprendi o livro, eu vou fazer uma imersão só sobre Apocalipse. Você tem que também ter essa visão, sair da ignorância e começar a enxergar a verdade. Depois que eu estudei aquele livro e que as minhas escamas caíram, eu comecei a ter muito mais misericórdia do povo. Eu comecei a olhar a misericórdia de Deus e falar o quanto nós estamos distante daquilo que Deus nos chamou. Meu Deus do céu. Por isso que mais humilde você fica, mais compreensivo você fica. E aí, nós precisamos de levar a mensagem até a última alma. Até a última alma. Nós temos que tirar essas pessoas dessa vida ilusória, desses prazeres momentâneos. Essas pessoas que estão vivendo no mundo, gente, uma hora a ficha vai cair. Uma hora a realidade vai bater na porta. Elas até podem ficar perdidas no mundo, até no momento onde não tem mais como ir, não tem mais força. Então, o que nós podemos? Levar a verdade para elas o quanto antes. Pessoas que estão perdidas, pessoas que estão totalmente desconectadas daquilo que elas nasceram para ser. E o nosso papel, que nós encontramos a verdade, nós temos mais responsabilidade em tirar as escamas das pessoas que ainda estão com as escamas que você estava. Por isso que nós temos que transbordar, temos que abrir a boca. Por quê? Porque muito é cobrado daquele que muito é dado. Então, você tem responsabilidade diante do nível de consciência que você tem. Por exemplo, você está numa live dessa, você tem muito mais responsabilidade de ser uma pessoa boa do que aqueles que estão perdidos no mundo e nunca tiveram acesso a esse conhecimento. Sabia? Você tem muito mais responsabilidade. Isso é justiça do reino. Né? Você fala, não, mas eu estou aqui estudando, eu quero não sei o quê, eu tenho que atuar. Você tem. Por quê? Porque você já tem a consciência que muitos não têm ainda. Então, muito é cobrado daquele que muito é dado. Teve uma vez que eu escutei alguém falando assim, aqui, vai embora, não quero escutar o que eu vou falar. Porque se você ouvir o que eu vou falar, você vai se lascar na vida. É preferível viver na ignorância. Acredita em mim, vá continuar ignorante. Por quê? Porque na hora que você adquirir esse conhecimento, você percebe que a misericórdia é justamente você servir ao outro com aquilo que você tem? Quando você adquirir esse conhecimento, quanto mais Deus te entrega, mais você tem que servir. Mais você vai ter que ajudar as pessoas. Quanto mais luz, mais velocidade, mais transbordo, mais comprometimento. Por isso que tem aquela frase, né? O escolhido não tem escolha. Se você começa a adquirir conhecimento, se Deus te escolheu, se você tá tendo, porque nada acontece por acaso, né? Deus não te coloca numa live dessa por acaso. O conhecimento não chega a você à toa. Nada, tudo tem ordem divina. Tudo, tudo. Então, se ele te permitiu isso, muito vai ser cobrado de você. Agora, imagina se você desobedece. Imagina se você não cumpre o teu chamado. Imagina se você continua tendo uma vida egoísta. Se você não transborda, se você não ajuda, se você não entende, não coloca para o mundo aquilo que você está recebendo, se você começa a reter, percebe o tamanho da responsabilidade? Do tamanho da responsabilidade? Isso é ser uma pessoa boa de verdade. Porque a bondade se reconhece sobretudo pelos seus efeitos, e os efeitos serão mais benéficos quanto mais os meios for adequados à natureza daquilo que eu estou lidando. Quanto mais, Ana, clareia isso, quanto mais eu levar a pessoa para próximo da natureza dela, mais boa eu estou sendo. Uma pessoa boa eu estou sendo. E entenda que Deus é bom. E para você ser uma pessoa boa, você precisa dele. Ninguém nessa face da terra vai conseguir ser bom sem Deus. Ninguém, porque a bondade é dele, é a natureza dele. Deus é misericordioso, essa é a natureza de Deus. Você não consegue ser misericordioso se você não acessar o Senhor, se você não tiver uma conexão com o Pai. Se você não tiver, não consegue. Porque bom é Deus em mim. Bom é Ele. Se eu tiro Deus de mim, eu sou uma pessoa egoísta. Eu sou uma pessoa mesquinha. Eu sou uma pessoa carente.
Por isso que eu preciso do amor de Deus em mim, o amor que vem da fonte. E quando você recebe esse amor, que vem, é um amor ágape, é aquele que vem, que te inunda. É impossível uma pessoa que acessa esse amor ficar de boca calada, gente. É impossível uma pessoa que tem a clareza, que consegue acessar isso e não transbordar. A pessoa vai ficar ela fica doente. Por quê? Porque esse amor vem como uma fonte, sabe, jorrando em você, lavando tudo, limpando, e você tem que deixar o rio fluir. Na palavra diz, né, do meu interior fluirão rios de águas vivas. A água tem que fluir. A água, você vai ter que deixar ela ir. Vai ter que deixar ela ir. Deus é bom o tempo todo. E tudo que Deus faz vai causar efeitos bons. Se você parar para ver, você vai ver. Ana, então Deus é bom mesmo na doença? Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Escreve isso aqui nos comentários. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, mesmo quando for desagradável, mesmo quando causar sofrimento no início, mas os efeitos são bons. A bondade, ela é efetivada, sobretudo pelos efeitos que ela causa. E você vai ver que Deus está permitindo que isso aconteça justamente porque Ele é bom. Ele é bom o tempo todo. E Ele quer que você se pareça cada vez mais com Ele. Ele quer que você revele cada vez mais a natureza dele em você. Por isso que você passa por isso. Por isso que você vive muitas tribulações. Ana, como ser bom de verdade? Quando eu adquiri esse conhecimento, eu falei, Deus, eu vou ter que abrir uma live só para falar sobre isso. Você precisa ser uma pessoa boa. Você está aqui para praticar o bem. Para de ser conivente com o mal. Para de olhar o mal e cruzar os braços. Comece a praticar o bem. Para de ser tolerante com aquilo que você não pode mais tolerar. Não tolere mais o mal. Não tolere mais aquilo que não vem do alto. Nós temos que nos posicionar e sermos pessoas boas. E isso é ser bom. Para de ser boazinha. Para de ser bonzinho demais. Todo bonzinho é uma pessoa má. Teve uma vez que eu falei isso para uma pessoa, sabe o que ela falou para mim? Ela falou, Ana, acabei de descobrir que eu era uma pessoa má. Porque eu sempre fui boazinha demais. A partir de agora, eu vou ser uma mulher boa, mas não vou ser boazinha. Eu vou começar a praticar o bem. E para praticar o bem, eu preciso ser muito corajosa e muito forte. Tem que deixar de ser fraca. Principalmente, deixar de ser fraca emocionalmente. Emocionalmente. E começar a se fortalecer. Porque uma pessoa que é fraca nas emoções, ela é muito carente. Ela não consegue ser boa. Não consegue. Ela não consegue ser boa. Porque ela sempre vai querer agradar todo mundo. Porque ela sempre vai estar mendigando afeto. Mendigando afeto de outras pessoas. Que Deus possa abençoar a vida de vocês.